entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, terça, 20 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você já viu de tudo, não já viu? Fala pra mim, na sua vida você já viu de tudo, mas é sempre alguma coisa que você vai dizer, não acredito, isso é verdade? Caçapava, uma cidade do interior de São Paulo, trouxe uma cena que eu vou trazer para você aqui o áudio. Nós vamos ouvir aqui a conversa dos policiais com as pessoas envolvidas. Essas pessoas envolvidas resolveram pagar algumas contas com papel em branco, certo? Pensa aí, papel em branco, papelzinho normal em branco, papel de caderno em branco. Pegaram aquilo e disseram, não, aqui tem R$100, aqui tem R$50. Abriram a bolsa e mostraram, o policial diz, quanto tem? A pessoa diz, tem R$800. E aí a questão toda que nos traz aqui o assunto é que isso tem a ver com a fé. Alguém disse para eles que aquilo valia R$500, R$100, R$50. E aí eles estão agindo, segundo todas as informações colhidas até agora, por uma questão de religiosidade, que acaba sendo uma coisa que você para pensar e diz assim, meu Deus do céu, mas é isso mesmo? É possível que alguém considere isso como uma alternativa? Por outro lado, se essa moda pega, hein? Seu patrão aí, hein? Já pensou, seu patrão vai te dar um caderno? Eu fiquei assustado. Depois eu vou conversar aqui com o pessoal, que, pelo amor de Deus, se alguém chegar pra mim com a resma de papel A4, essa aqui, olha, é do ano inteiro, hein? Pelo amor de Deus, hein, minha gente? Outra história que nós vamos discutir aqui no programa de hoje é o seguinte, a questão da solidariedade entre irmãos, que muitas vezes tem briga, né? Você tem briga e conhece algum irmão que teve briga? Família já não se fala, tem sempre uma piadinha, joga sempre uma indireta. O camarada fez xixi na escola em 1519, mas toda reunião da família chamam ele de... Por outro lado, tem histórias lindas, como as que nós vamos ouvir aqui, de uma pessoa que poderia ter vencido uma corrida, deixou de vencer para ajudar o irmão e, mais do que isso, além de poder ficar em segundo lugar ajudando o irmão, ele ainda ficou em terceiro para que o irmão ficasse em segundo, o irmão totalmente debilitado fisicamente. E quando uma pessoa recorre a um santo para alcançar um milagre, hein? Esse milagre acontece. Quem curou? A imagem ou Deus? Deus curaria por sua misericórdia, ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? Uma outra questão: o inimigo tem poder de curar? Como entender o processo de cura e fé? É agora, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Eu quero começar ouvindo a sua opinião, pastor, apenas anunciando para os nossos ouvintes que hoje ou amanhã, se der tempo hoje, se não der tempo hoje, amanhã, nós vamos estar discutindo também aqui uma decisão do tradicional Colégio Pedro II, que é uma escola renomada, respeitada e que agora os meninos que quiserem ir para a escola de saia, porque fazem uma opção aqui por serem transexuais, pelo menos é o que diz aqui a reportagem, isso foi depois que uma menina, não é isso, Marcela? Depois que uma aluna transexual vestiu a saia de um colega ou de uma colega, teve que trocar de uniforme, aí foi feita uma manifestação dos próprios alunos, a escola cedeu e agora quem se sentir no desejo de ir para a escola de saia, menino, ir para a escola de saia, poderá ir de saia. Mas não vamos discutir isso agora. Agora nós vamos falar aqui sobre a questão da cura. E aí, pastor Hélio André, bom dia, bem-vindo, querido.
Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes amados, sempre ligado na melhor, bom dia aos debatedores, é uma honra estar entre vocês. Dizer que o Salmo 115, né, eu quero começar evidenciando, ele diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam, ou seja, sem vida, não é? A cura, o poder da cura procede de Deus. A fé no coração de cada pessoa, dirigida a Deus, e um Deus compassivo, longânimo, misericordioso, bondoso, um Deus que tem o codinome de Pai, um Deus que é Pai, que olha para nós com ação de graça, favor que eu não mereço, ação de misericórdia, aquele que sente a nossa dor. Ele sim nos ouve e nos cura. É interessante que a Bíblia vai dizer a finalidade precípua de Satanás, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Não está descrito que ele veio para curar, não é? Então, mas nós entendemos que, como antiga serpente, ele é a serpente do engano. Então eu entendo que o diabo que coloca a enfermidade, como colocou as chagas malignas em Jó, é o mesmo que também retira a enfermidade. Ele não cura, ele retira o que ele colocou. E aí parece, né, dá aquela impressão de que alguém ou alguma entidade ou algum ídolo feito por mãos de homens que são inanimados, que não têm vida em si mesmo e nem poder em si mesmo, promoveu aquela cura, né? E fica muito claro isso para as pessoas que creem. O pastor Elaine Cruz, a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, bom dia, bem-vinda. Quando se procede num momento como esse aqui, quando isso acontece, as pessoas dão crédito ao santo, inclusive há pessoas que fazem longas caminhadas, sacrifícios, né? Cumprem as promessas que foram feitas, e em geral a gente fala, pagam promessas, expressão popular, porque entendem, e pediu ao santo tal, a santa tal, com todo respeito aqui, e aí acontece, a pessoa acredita a este ou a esta o milagre. Bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes. Na verdade, por mais que as pessoas acreditem a uma imagem, a uma entidade, a um santo, a Bíblia é clara, Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombras de variação. Deus é tão bom, mas tão bom, que ele dá livramentos para quem não serve, ele continua abençoando aquela pessoa que não crê nele, que se desateu, ele abençoa, ele cura, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que essa misericórdia dele alcança aquela pessoa que está no sofrimento, que está na dor, que está doente, alcança essas pessoas. É muito triste quando a gente entende, sabe que é Deus que fez e a pessoa não acredita a Deus isso, né? Ela prefere acreditar a uma pedra, a um animal, a uma imagem, a um santo, mas a gente tem um Deus que é misericordioso, cura genuína da alma e do corpo, é Deus que faz, ele é Senhor sobre todas as coisas. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo, querido. São 11h15 agora. Que pensa o pastor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia também aos queridos colegas debatedores. Bom dia, querido ouvinte da 93. Eu concordo plenamente com o que já foi mencionado, realçando o seguinte, JR. O texto do profeta Isaías, no capítulo de número 42, diz assim: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então o texto é claríssimo. Ou seja, só Deus faz milagre. Essa expressão é bíblica. Ninguém faz milagre, nem o diabo faz milagre. O diabo não tem o poder de fazer milagre, porque a essência dele é má, é ruim. Ele é mau, e ele não tem como fazer o bem, porque isso é da natureza dele fazer o mal. E a cura, o milagre,
é uma ação de Deus. Então é uma ação também sobrenatural. Satanás pode fazer algo sobrenormal ou paranormal, mas sobrenatural Satanás também não pode fazer. Se alguém evidenciar algum texto bíblico, até porque a Bíblia não consta nenhum versículo onde Satanás tenha feito algum milagre. Então ele não tem esse poder, né? Agora ele tem o poder de colocar doença. Até porque as doenças podem ser físicas, psicossomáticas ou diabólicas. E podem também ser oriundas de castigo de Deus, como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 29, 30, por ali, quando diz, por causa disto, entre vós muitos fracos e doentes, ou seja, decorrente de tomar ceia indignamente, a pessoa pode trazer doença. Agora, também a doença pode vir por descuido, por falta de cuidado, e pode vir também por transgressão às leis físicas. Agora, o nosso Deus, ele tem poder para curar. Agora, essa atribuição de curar não é humana, é de Deus. E a ação de curar foi dada autoridade à igreja, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quer dizer, é uma função precípua, fundamental da igreja para que dê seguimento através dos sinais à pregação do evangelho. Pastor Eduardo Merencio, da Igreja do Evangelho Quadrangular na Posse, em Nova Iguaçu. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos também ouvir a sua opinião sobre esse assunto. A questão, ouvinte, é quando uma pessoa recorre a um santo para alcançar um milagre, esse milagre acontece, quem curou? A imagem ou Deus? Deus curaria por sua misericórdia ainda que o clamor não fosse dirigido a ele? Uma outra questão, o inimigo tem poder de curar? Como entender o processo de cura e fé? Pastor Eduardo. Bom dia, JR, bom dia. Amigos debatedores, ouvintes da 93. Eu penso que não, eu vou concordar com os demais pastores pela simples lógica de que Deus não alimentaria ou incitaria no coração do homem a idolatria, que diante dele é a abominação. Então, se nós acreditarmos que uma imagem de escultura recebeu, sabe lá por que argumentação, mas Deus é soberano, ele na sua misericórdia, ele pode fazer, eu creio que não, eu creio que Deus não vá contra a sua palavra e ele não vai alimentar no coração de quem quer que seja a possibilidade de idolatria, porque uma vez fazendo isso, o homem poderá algum dia dizer para o Senhor, Senhor, mas foi o Senhor que me permitiu, foi o Senhor que fez isso, não é? Em segundo lugar, eu quero trazer, como o pastor Paulo Afonso Generoso colocou, que nós temos algumas fontes de doenças físicas, nós temos a emocional ou psicossomática, nós temos doença espiritual, e hoje o Conselho de Medicina acordou de que há aproximadamente no mundo 70% de todas as doenças geradas no corpo humano é de origem psicossomática, emocional. Então, imagine o seguinte, alguém creu com muita fé em um determinado local, em uma determinada hora, a oratória da pessoa que impetrou lá a tal bênção, convenceu aquela pessoa de que aquela doença não existe mais. Se é uma doença psicossomática e a sua dor se esvaziou naquela crença, ela vai ter uma melhora. Vai ter uma melhora. E eu quero ressaltar uma coisa aqui que eu acho que vai ser importante. Pesquisando o que seria cura no dicionário, eu encontrei processo, tratamento, nada definitivo. A palavra cura no dicionário não é terminal. Ela é um processo que pode acontecer e deve acontecer, leva muito tempo para que a cura se apresente. Que pode acontecer de uma forma imediata, através de uma operação, que pode acontecer com o uso de medicamentos e de remédios, e é isso que as pessoas precisam entender. A Bíblia vai dizer que a bondade de Deus, que é um atributo inerente a ele, é derramada a todos sem acepção. Sim. Mateus capítulo 5, verso 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre o justo e o injusto. Então, assim, Deus como Pai, a figura paterna que olha para aqueles que querem tê-los como filhos, sabemos que os filhos,
os filhos verdadeiros são por adoção a Jesus Cristo, mas todos são criaturas desse Pai eterno. Então eu entendo que ele, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, ele ouve sim. Quantos injustos, em seus momentos mais críticos da vida, clamaram a Deus e Deus respondeu? Imagina um Deus que é clamado e não responde. Ele existe? Ele é um Deus inexistente, né? A gente tem na Bíblia, né? E a gente tem, por exemplo, a mulher que andava encurvada 18 anos, porque tinha um espírito que oprimia, e a Bíblia diz que ela não conseguia ficar ereta de modo algum. Em Marcos 9 fala de um homem que traz um filho e diz, olha, está com um espírito imundo que o impede de falar, a partir do versículo 18. Onde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido, enfim, e era demônio, né? Que vinha oprimindo, né? E Jesus expulsa. Então, essa questão da doença colocada por Satanás, ou de isso a gente sabe que ele coloca, é exatamente isso, é o trabalho dele. Se ele coloca, ele até pode tirar. O que a gente às vezes tem que tomar cuidado é que tem muito crente achando que sou firme em Jesus, frequento uma igreja, sou sério, tenho a minha vida com Deus, mas Satanás que colocou essa úlcera, esse câncer, não. Se uma pessoa serve a Deus de fato, Satanás não vai tocar naquela pessoa, ele não tem poder para tocar. Nós temos a marca do sangue de Jesus. Então, e hoje em dia tem muito, está doente, é porque tá em pecado, é uma obra maligna. E a gente precisa entender isso. Foi muito bem colocado aqui, mais de 70% das doenças são de fundo emocional. Então, muitas vezes, você tratando a autoestima, tratando a questão das sequelas emocionais de um casamento e tudo mais, você acaba restaurando a saúde daquela pessoa. Existem as doenças que a gente pega por virose. A Bíblia diz que, com o pecado original, diabo, passamos a ter dores e sofrimentos. O corpo dói, o corpo machuca, o corpo envelhece, a alma sofre, né? Sofre angústia, sofre ansiedade, sofre depressão. Nós todos estamos sujeitos a isso, precisamos entender isso, clamar a Deus por isso. Agora, entender também, como foi bem colocado aqui, o processo da cura passa pela medicação, né? Não passa só pela oração de libertação, não passa só pela oração de cura, pela imposição de mãos, muitas vezes vai passar pela operação, pelo medicamento. Ficou muito clara na vida de Jó. Com certeza. Quando seus 3 amigos queriam dizer, você está passando por tudo isso porque você cometeu alguma coisa contra Deus. E então, não era isso. Nós temos aqui, para esclarecimento dos nossos ouvintes, de maneira clara, a possibilidade de que existam muitas doenças que não são exatamente fruto de uma enfermidade normal, mas é fruto de uma influência, da própria mente, que pode produzir isso, sendo suscetível a algum tipo de influência. Bom, esse é um ponto. Vocês estão dizendo então que esse tipo de doença, considerando que isso é uma doença, esse tipo de coisa pode deixar de existir se a pessoa acreditar que vai deixar de existir, pedindo a alguém que tire isso dele. Ajuda psicoterapêutica, tratamento. Vou exemplificar para ficar claro. Fulano tem lá um problema, ele acredita que se pedir a alguém, qualquer pessoa, não. Tá certo? Ele acredita. Tô dizendo que ele acredita. Okay. Ele acredita que se pedir, vai sair. Se é uma questão psicossomática, sai. Vocês estão entendendo? Quer dizer, é autossugestão. Perfeito, pastorzão, mas esse é que é o ponto para poder esclarecer, porque a gente diz assim, não. Aí o ouvinte está dizendo lá, mas eu conheço aqui minha tia, minha avó, minha sobrinha, aconteceu, a gente tem que explicar, né, entendeu? Isso aí, essa questão da autossugestão, ela pode ser sugestão vinda de fora e da própria pessoa. Claro. Porque assim, que é igual a motivação. O que é motivação? Motivação são motivos para a ação. Então a sugestão são informações para a pessoa se autossugestionar e dizer assim, bom, então eu não estou com essa enfermidade. Até porque as enfermidades psicossomáticas, elas são bem complexas. Por exemplo, a falta de perdão também traz doenças. Sim. Tem muita gente doente por falta de perdão. No momento que ele perde perdão, ele é curado. Agora, pastor, aqui um ouvinte dizendo, olha, JR, a cura existe sim, não é fingimento. Não é nem Deus, nem Satanás, é pela fé. Sim. Então vamos até o final aqui. Todo ser humano tem fé, tô lendo aqui o ouvinte. Pela fé podemos fazer coisas incríveis. Isso que está sendo falado são coisas naturais.
porém existem curas de fato, não podemos generalizar, é a opinião de um dos nossos ouvintes. Sim, mas a fé em quem? A fé é um objeto abstrato, é isso? Eu tenho fé em nada, eu tenho fé em quem? A fé parte de uma premissa que eu confio e acredito em alguém e tenho com plena convicção que esse alguém há de agir na minha vida. Fé em ninguém não existe. Ela não é ilógica, ela Pastor é irracional. André, me permita citar um caso bíblico. A gente precisa entender assim, as curas que Jesus efetuou foram por duas bases. Primeiro, fé e manifestação do seu poder. Claro. Declaração do seu poder. Por exemplo, ele chega numa fila que tinha um grupo de homens lá, enfermos, mulheres e tal, e ele escolheu um que não sabia quem ele era, não tinha fé alguma e foi curado. Ele disse, você quer ficar curado? Então ali, Jesus curou para mostrar o seu poder. E ele mostra em tudo. Agora, nós podemos usar em nome dele esse poder que ele tem. Sim. Agora, prestem atenção os queridos pregadores dessa nação. Às vezes a gente pega um texto como diz assim, e vocês farão obras maiores do que esta. Não quer dizer que nós vamos fazer obras miraculosas maiores do que a que Jesus fez, porque até agora eu não vi nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum apóstolo, ninguém orar para uma pessoa com 4 dias de morto e ressuscitar. Então aí Jesus não está falando da qualidade, está falando da quantidade, porque ele estava curando para Israel, e agora nós vamos curar o mundo inteiro, porque tem muita gente que precisa de milagre. Então, esse é o cuidado que tem que ter. A gente fala de 4 níveis de fé. A fé natural que todo ser humano tem, dotada pelo Eterno para todos nós. Eu entro no ônibus, não sei a carteira, se o motorista está com a carteira de habilitação em dia, não sei se o pneu está legal, o motor está legal, diz assim, eu vou chegar em tal lugar, me espere tal hora. Fé natural, todo mundo tem fé natural. Todo mundo tem. Né? A Bíblia diz que tem a fé para curar. Eu não preciso ser crente em Cristo Jesus para ter fé, para se receber cura. Muitos incrédulos receberam a cura. Jesus fala de um centurião. Não há fé maior em Israel do que de um homem desse. O cara não era nem judeu e nem do caminho. Mas tinha fé. Existe a fé dos demônios. A Bíblia diz: os demônios creem e tremem, porque eles sabem, conhecem a quem eles serviram e a quem eles enfrentam hoje, né? E existe a fé salvadora, aquela que nós depositamos no Cristo, aquela que gera salvação, que gera a vida eterna. Então, muitos têm fé natural? Tem. Muitos têm fé para curar? Tem. Agora, a fé que restaura, a fé salvadora, né? Até os demônios creem. Agora, o mais complexo é trabalhar muitas vezes, e aí a igreja tem que né, entrar muito mais nisso, porque por mais que a gente fale dessa fé, ou dessa crença, ou desse alívio a partir de questões emocionais, por exemplo, a gente não pode nunca deixar de dizer que quando se crê que é um sapo que me curou, que é uma imagem que me curou, que é uma pedra, ou é a natureza que me curou, a pessoa acaba atribuindo a coisas algo que só pode ser atribuído a Deus, porque mesmo do ponto de vista emocional, mesmo que ela tenha ouvido uma grande preleção e aquilo tenha acalmado o coração dela, ela entendeu, tirou a angústia ainda assim, aquele que de fato opera de dentro para fora, né, e que pode de fato curar definitivamente a alma e o corpo é só Deus, não tá o poder, não tá na imagem, não está na aí, palavra, não está em nenhuma pessoa, não está em nada, não está num copo d'água, está em Deus. A querida ouvinte diz que não é Deus que cura, é a fé. Está errado. Quem cura é Deus pela fé. Olha, ou seja, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Ninguém senão Deus. Não tem homem, não tem fé, não tem nada. É Deus que a fé, ela é nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Pastor Paulo, Mateus 10, versículo 1 diz: e chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Quem é que tem poder para curar? Aquele que recebeu da parte de Deus a autoridade para isso. Então, eu sou de uma denominação cujo um dos pilares primordiais é a cura divina. Então, nós precisamos crer que, como homens e mulheres de Deus, se nós impusermos as mãos e fizermos, como diz a Bíblia, a oração da fé, aquela cura vai acontecer, porque Deus é sobre todas essas coisas. Bom, para o esclarecimento dos nossos ouvintes, uma vez mais, nós temos então o livre acesso a Deus, o véu foi rasgado,
Ele foi rasgado de alto a baixo. Então, vamos explicar. Eu posso pedir que alguém interceda por mim. Então, eu pego alguém aqui, ora por mim. É normal. Eu não posso viver sem orar. Eu não posso pedir que as pessoas orem, mas eu mesmo não orar. Eu não preciso pedir que alguém fale com Deus por mim, porque Deus me deu livre acesso a Ele. Então vamos lá. Quem me deu livre acesso a Deus foi o próprio Deus. Mas não é por causa dos meus méritos, não é porque eu fiz uma coisa boa, não foi pelas minhas obras, é por meio de Jesus Cristo e a sua graça. Então por isso que a gente ora em nome de Jesus, porque é por meio de Jesus Cristo que eu e você temos acesso a Deus. Então, nós dois e nós todos aqui, os nossos ouvintes, nós não precisamos pedir a ninguém alguma coisa para Deus, por melhor que seja ou tenha sido a pessoa, porque Deus determinou que eu mesmo tivesse acesso a Ele. Sabe por quê? Porque Deus quer se relacionar comigo e com você. É basicamente como se tivesse uma pessoa que você gostasse muito, mas muito mesmo, né? E em vez de ir direto à pessoa de quem você gosta, e essa pessoa também gosta de você, você ficasse no meio do caminho. Então, para ilustrar e definitivamente trazer a conclusão sobre esse assunto, nós temos acesso a Deus e podemos clamar a Ele. Quem vai produzir a cura será o Senhor. Essa cura é pela fé em Deus. Deus vai curar. É possível que algumas questões, como alguns sinais, algumas maravilhas que eventualmente possam aparecer, elas aconteçam? É possível. A Bíblia diz que elas podem acontecer. E diz mais, que algumas dessas coisas podem enganar, inclusive, aos eleitos, aos escolhidos de Deus. Algumas pessoas podem ser enganadas. Por quê? Porque faz parte do processo de engano, faz parte, isso está na nossa vida aí, está na Bíblia, com vários exemplos. Então, nenhum dos nossos ouvintes precisa de qualquer outro caminho que não seja o caminho de Jesus Cristo. Afinal, Ele mesmo diz que não há outro caminho para Deus que não o caminho de Jesus Cristo. Tá claro, gente? Tá. Nós não temos problema com a mediação única. A Bíblia é muito clara, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que morreu, né? Então porque Cristo também é Deus, indo a Cristo eu estou indo a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é doador daquele que o busca. Tem um detalhe aí que casal tentou pagar um posto de gasolina, pagar gasolina no posto, né? Com um pedaço de papel, porque pagar o posto também já era bom, hein? Eu vou comprar o posto aqui, peraí. Tentou pagar a conta. Tá valendo muito esse papel. Esse papel também dá o valor que quiser, né? Claro. Diz que vale 1 milhão, tá valendo 1 milhão. Papel em branco, no formato de cédulas de dinheiro. Segundo eles, o papel é sagrado e tem valor equivalente a dinheiro. O caso aconteceu em Caçapava, em São Paulo. Após o veículo ser abastecido, a polícia militar foi acionada. Em um vídeo que circula por aí, um PM dialoga com o casal que fez o pagamento com as tiras de papel. O casal, aparentemente tranquilo, afirma que o papel é sagrado e tem valor equivalente ao do pagamento pelo combustível. O PM então afirma que eles não podem tentar enganar outras pessoas. Diz o policial: eu entendo a religião de vocês, mas vocês não podem tentar enganar outras pessoas assim. Também estava no carro uma mulher que mostrou inúmeras tiras de papel e afirmou que estava com a quantia de R$800. Sem um acordo com o trio, o combustível foi retirado do veículo. Com isso, não foi registrado boletim de ocorrência e o grupo foi liberado. Parou no outro posto, deve ter sido. Na sua opinião, essa foi uma tentativa de golpe ou se trata aqui de um grupo de pessoas que realmente acredita que as tiras de papel têm valor?
Você conhece pessoas que acabaram iludidas e até enganadas por causa da fé? A Bíblia nos alerta no livro de Mateus sobre os falsos profetas e seus falsos ensinamentos. Como reconhecer um falso profeta e não ser enganado por ensinos mentirosos e antibíblicos? Pastor Hélio, já tinha ouvido alguma coisa neste nível? Olha, cada dia eu me surpreendo mais, né? Mas olha só, é uma inocência brutal, né? É aquele negócio que eu vou pra igreja comer a papinha que me serve. E ninguém quer se alimentar em casa da palavra de Deus, né? Então, assim, você vê o quanto raso são essas pessoas que querem adorar esse Deus, mas não conhecer a sua palavra, não pesquisar a sua palavra, não aprender dela, não tê-la como bússola, como regra de fé e prática, como manual. Então é uma inocência brutal, chega a ser ilógica esse tipo de inocência. Os bereanos aqui devem estar tremendo no túmulo, né, por causa disso. Então, meu irmão, leia a palavra, pesquise a palavra, averigue se aquilo que o pastor está pregando confere com a palavra, e se conferir, creia e obedeça. Não seja rebelde, aí obedeça, né? Mas fora, querido, fora, você não peca se você não obedecer e nem agir assim, tá bom? A Bíblia fala de um cego que guia outro cego, né? E às vezes o que a gente tem visto muito é doentes guiando outros doentes. Tem muita gente acreditando nesse tipo de coisa, né? E a pessoa acredita, tá? Eu até como psicóloga, acredito na possibilidade da pessoa de fato olhar para aquilo e acreditar que aquilo vale, né? Porque a pessoa acredita dela, no que, né, quer, no que quer. Eu já trabalhei, por exemplo, com pessoas que tiveram a famosa que a gente chama de gravidez psicológica, que de fato geraram células, que tiveram que fazer a cirurgia, abrir, tirar aquele bloco de célula, porque de fato acreditaram que a nossa mente ela é muito profícua, né? Agora, e aí é difícil às vezes numa situação dessa, você definir até onde vai uma doença, até onde vai uma esquizofrenia ou uma ilusão. Mas de que isso de fato possa acontecer, ou até onde, exatamente, né? Isso é uma maldade, uma coisa forjada e forçadamente para, de fato, enganar o outro. Porque o ser humano anda tão doente, né, e ao mesmo tempo tão criativo, que fica difícil entender. Agora, o mais sério é quando mistura a questão da religião, né, de santificar alguma coisa que, pelo ponto de vista do bom senso e da lógica, não faz sentido nenhum, porque todo mundo sabe que o que vale é o dinheiro, é o cartão de crédito, é aquilo com que, de fato, a gente vai pagar. Eu quero fazer achei bonito a colocação do pastor Hélio. O pessoal é inocente, né? Eu acho que é conveniente pensar dessa forma. Claro, também. A pessoa começa a crer, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu não quero me qualificar. É muito mais inconveniente eu acreditar, não é? Porque a inocência me isenta. A conveniência me culpabiliza. Claro. Então, nós temos observado, acho que todos os pastores aqui observam também, que há uma crescente doença no povo de Deus a partir do púlpito, porque o púlpito pode curar e pode adoecer e pode matar. Então nós temos observado, eu tenho observado, que há uma conveniência por parte do povo em aderir a esse tipo de pensamento antes, porque senão a gente vai começar a acreditar que está tendo hipnose em massa. Porque não, o cara é tão bom, ele de lá ele deu um comando, todo mundo acreditou sem qualquer responsabilidade. Então eu preciso me responsabilizar pelas minhas posições. Olha, pastor Eduardo, aqui um dos nossos ouvintes está dizendo o seguinte: JR, meu amigo, ele está dizendo aqui que o pastor não tinha habilitação, CNH, habilitação, Carteira Nacional de Habilitação. E aí a polícia parou, entendeu? Parou o camarada. Ele não tinha carteira de motorista. Então ele deu a carteira de pastor e disse aqui, essa é a minha habilitação. Se eu sou policial, o amigo, vai dirigir no céu, entendeu? Ou vai dirigir na sua igreja, dentro do pátio lá. Você imagina bem que história é essa, minha gente, que muita gente tem utilizado aqui e trabalha com isso como se isso fosse uma coisa
normal aqui. Vamos ouvir o áudio, que eu acho que vai nos ajudar, vai ilustrar. Colocar. Quer falar do pastor? Eu quero falar, sim. Fala Não, do pastor não. Eu quero falar dessas cédulas aí. Então, pera um pouquinho, vamos ouvir o áudio. É o áudio sobre as cédulas. Tá bom. Vamos ouvir aqui os policiais conversando com as pessoas. Quero pedir a atenção dos nossos ouvintes. É aquela hora que você tem que parar para ouvir. Tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Agora dá uma paradinha se puder. E perceba, entendeu? O áudio é de rua, então tem ruídos e tudo mais. Mas eu creio que vai dar para você entender. É o momento em que os policiais abordam as pessoas, dialogam com elas, a pessoa responde, enfim, escuta aí. Só responde pra mim, isso aqui é dinheiro. Da onde, gente? Vou fazer isso aqui não deu. Se em 10 minutos isso aqui não transformar em R$100, eu levo sua presa. Por falsa comunicação de crime, tudo que for. Eu levo sua presa, sua empresa fora. Vamos. Vocês estão bitolados numa coisa, vocês estão perdendo a visão de vocês de tudo, vocês estão perdendo a visão de vocês de tudo, certo? Vocês têm que tomar cuidado, vocês estão através da Bíblia, vocês estão querendo enganar os outros. Tem passagem, dona Jéssica? Tá certinho a sua vida? Certinho? Deixa eu ver, abre a bolsa, só. Não tem documento nenhum aí não, né? Tem não. O que tem aí dentro só? Só o que eu te mostrei. Só o timing. Quanto tem dinheiro aí? É nessa hora que ela abre a bolsa e mostra uma carteira cheia de nota em branco. Entendeu? Papel em branco. Então, JR, tá no vídeo. Qual a conclusão que eu chego? Eu quero sair do campo do espiritual, da Bíblia, do evangelismo. Eu quero chegar aí no golpe mesmo. Isso é um golpe. É o famoso estelionato gospel. Não existe, JR. Com toda boa vontade de achar que isso foi ilusão, que alguém pregou, que a pessoa aprendeu. Não foi, não. Isso é golpe mesmo. Isso é malandragem. É alguém que está querendo convencer o outro de que um pedaço de papel... Ora, ele está no Brasil. Dinheiro é uma das coisas mais antigas do mundo. Desde que o homem começou a andar, já se começou a pensar em alguma coisa, algum objeto para se trocar. E depois surgiu a moeda, o papel, né? E isso é antiquíssimo. Como hoje uma pessoa vai pegar um papel em branco e querer mostrar lá, dizer que aquilo vale, que não sei o quê. Então isso é golpe, isso é mais um golpe que está surgindo aí. Não tem nada de Bíblia, não tem nada de pastor, não tem nada de igreja, não tem nada de grupo. Isso aí é um malandro sem vergonha, safado, que está querendo dar golpe. E aí, quando chega, se eu fosse policial, eu dava voz de prisão. Você vai agora preso, vai lá para a autoridade. Ele deu, mas depois... Estelionato. Eu veja bem, pastor crime Paulo, isso. Eu acho que ele deve ter ficado tão impressionado, ele deve ter ficado tão assustado com a cena, porque não se revela em momento algum no vídeo, assim, dúvida. O que a senhora tem aí? Ué, aqui, ó, já mostrei pro senhor. Aí ela abre a carteira com um monte de bloquinho lá em branco junto. Aí o camarada diz, o que a senhora tem? Tem R$800. Digo, contadinho. Gente, tem muita gente que se ilude, tem muita gente que vai pela palavra do outro, pessoas com baixa autoestima, pessoas com problemas negócio de dinheiro não existe. Ninguém é tão inocente assim. Olha, eu prefiro acreditar em Papai Noel do que acreditar nisso. Tem gente que acredita em Papai Noel. Eu acho. Tem gente. Eu não tô eximindo. Eu não tô eximindo a maldade. Um ouvinte abre aqui uma discussão seguinte, se o casal, foi um trio, né? Se o trio, não é isso? Serão 3. Se eles não foram hipnotizados, será que funciona nesse nível? A doutora Elaine, que também é psicóloga. Eu fiz curso de hipnose, não trabalho com isso, mas até para conhecer meandros e tudo mais. A hipnose pode até ter sido, mas não é caso de hipnose, não. Até pela questão lógica de como eles colocam, da forma como aconteceu. Ele pode ser, sim, essa questão da crença, né? Associada aí, não descarta a hipótese do golpe, não, tá? Mas não me parece questões de hipnose, não. E a hipnose, ela funcionaria de uma forma diferente, como a gente apresentou. Eu acho que a hipnose que nós conhecemos do transe, né? Que a pessoa come a maçã, aquela troca. Mas existe aquela hipnose natural em que você está focada sobre aquela pessoa que tem certa autoridade sobre você e que aquilo passa para ter você no seu inconsciente, no seu consciente, ou no consciente coletivo, como verdade. Mas isso não precisa ser hipnose, não. É só crer, é só acreditar. Eu acho que o estelionatário, pastor Paulo, ele é muito inteligente.
O engendro dele está baseado no engano. Isso está muito claro, está muito... aqui é dinheiro. Isso é papel, meu irmão. O estelionatário é aquele que vende água para você, ou vende terreno no céu, e você acredita. Ué, mas isso é a mesma coisa. Entendeu? Não, eu acho que talvez aí o estelionatário tenha sido o cara que falou para eles que era dinheiro. Não eles são inocentes, assim. Não, é dinheiro. Meu filho, se ele é estelionatário, ele vai pegar um papel, ele vai tirar uma xerox e tentar passar como dinheiro. Isso, ele vai fabricar uma nota falsa, ele vai fazer uma coisa... Quem já leu a Bíblia, Jesus, para pagar imposto, mandou pegar lá um peixinho e tinha lá uma moeda. E pegou a moeda, olha, e quem é essa moeda? Então, o camarada vai comprar, botar gasolina no carro, depois quer pagar com papel, quer dizer, isso não tem hipnose, isso aí é malandragem mesmo, tinha que levar pra delegacia e chegar lá, eu queria ver ele pagar a fiança com esses 800 papéis que ele tinha lá. Dizendo, JR, eu creio que eles foram realmente enganados, existem certas denominações que fazem lavagem cerebral dos fiéis. Chegou onde eu queria. Olha só, JR, primeira vez que eu estive aqui no debate, eu trouxe um dado que eu considero muito pertinente a essa discussão aqui agora. Hipnotizar, eu também tenho formação e eu fui buscar também, doutora, o que seria a hipnose, até para saber um pouco a respeito. E eu fiquei pasmo quando eu comecei a estudar, que eu vejo isso dentro das igrejas. Com certeza. Você quer hipnotizar um grupo, toque um tambor, dê a eles um grito de guerra e os faça jurar uma bandeira. Você os leva para onde quiser. Ele entra num tiroteio por você. É o que acontece com o militarismo. Você observa o que acontece dentro das igrejas hoje. Antes de lançar qualquer heresia, o espertalhão que está, o bom orador, que às vezes a igreja paga fortunas para ele ir lá, ele coloca uma música, eu já vi, o camarada ele combina com o cara da mesa para quando ele levantar a mão, o som levanta também, com aquele som estrondoso, meio hollywoodiano. E o povo vai quebrando as suas resistências. Chega no final, ele faz um apelo, ele lança um envelope dourado lá, e as coisas vão acontecendo, e as pessoas começam a acreditar nisso. Sabe por quê? Porque ele levou 1h30 falando, quebrando a resistência das pessoas, colocando músicas indutivas, dando palavras de comando, pedindo para as pessoas repetirem, fazendo com que elas digam para si mesmas que aquilo ali é a defesa do evangelho, e isso é hipnose de massa. Isso está acontecendo hoje no Brasil devastadoramente. E hoje nós observamos que as pessoas estão ficando, sim, doentes. E a culpa é dos púlpitos. Pergunto a vocês, ouvinte dizendo, acho que há de se tomar muito cuidado com esse debate, porque já ouvi que se Deus pôde transformar água em vinho, pode fazer o mesmo com papel. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus não é ilógico, Deus não trabalha com falta de senso, Deus respeita a questão da legitimidade da lei, a legitimidade daquilo que a gente faz. Então, já foi dado o exemplo aqui do peixe, né? Jesus, na hora de pagar, ele não pegou um papel em branco e diz, vai lá e paga. Ele pegou uma moeda, pagou com uma moeda. Qual o propósito? Deus trabalha em cima de propósitos, não desconexo, né? Muito bem, esse tema tá aí, você naturalmente vai continuar discutindo, porque afinal de contas ele aparece e surge assim, de uma maneira tão avassaladora, se imaginar uma cena como essa e atribuindo uma questão religiosa. Imagine bem o preconceito que se cria, aliás, o conceito que se cria, o conceito que se cria a partir de ações como essa. Observe como nós devemos ter cuidado ao professarmos a nossa fé e a construirmos a nossa fé com base na palavra de Deus e não na palavra de alguém. Nós todos corremos o risco de sermos aqueles que vão empoderar as pessoas com a nossa palavra e afastá-las da palavra de Deus. Contudo, a Bíblia nos ensina que quem nos empodera é a palavra de Deus, ela que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Nós aprendemos na palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é o seu evangelho que vai nos ensinar como andar. Cuidado, gente, cuidado. Nós todos temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, veja que não caia, porque nós todos corremos o risco de sermos impulsionados de um lado para o outro por conta de muitas vezes as nossas emoções ou até simpatia e às vezes até gratidão a uma pessoa que foi importante na nossa vida. Conquistou meu coração. 93 FM. Faltam 10 minutos para o meio-dia.
meio-dia, daqui a pouquinho tem horário eleitoral, não que você queira assistir, mas que tá aí, né? Vamos fazer o quê? Eu tenho que anunciar que daqui a pouquinho tem, na sequência, vem o querido Círio Gonçalves dizer a você que todos os dias o debate do dia está disponível a partir das 19 horas. Aliás, tem um arquivo maravilhoso de debate, você pode pesquisar por tema, por assunto, né? Ou por nome de debatedor, e o nosso site é debate93.com.br, debate93.com.br. A final do Mundial de Triatlo no último sábado lá no México foi comovente e capaz de tirar o fôlego e levar às lágrimas o mais indiferente dos torcedores. Rivais nas pistas, os protagonistas da sequência cinematográfica no final da corrida foram os irmãos ingleses Johnny Brownlee e Alistair Brownlee. Johnny vencia com firmeza quando a 700 metros da linha de chegada suas pernas fraquejaram e começou a tremer. E ele se apoiou em uma pessoa à beira da pista e não só desistiu da disputa, como estava prestes a desabar no chão. O irmão dele, que vinha logo atrás disputando a segunda posição com um sul-africano, ultrapassou seu oponente, o sul-africano, e praticamente sem parar, puxou seu irmão para carregar até a linha de chegada. O sul-africano foi embora. Venceu, fez cena, ficou feio pro sul-africano, mas o surpreendente não havia acabado aí. Diante da linha final, Alistair empurrou o irmão dele para que esse irmão que cansou, que fraquejou, que estava na verdade desidratado, ele vencesse, ele ficasse em segundo lugar, ficasse na frente dele, pegou o irmão e empurrou para que o irmão passasse na frente dele. Essa cena mexeu com muita gente, porque afinal de contas há famílias em que as pessoas não conversam. Há problemas gravíssimos de longos anos em que irmãos não se falam, mas também há histórias bonitas e encorajadoras como essa. A Bíblia vai nos contar as histórias de Caim, de Abel, de Esaú, Jacó, de José e seus irmãos, as disputas que existiam dentro da família e os problemas que se originaram através desse ódio e dessa disputa. Mas aqui essa história tem um final feliz. É uma coisa bonitinha que aconteceu no México, eu quero ouvir a opinião de vocês. É lindo isso, né? A gente sabe que a disputa existe, vale a pena, de uma forma muito rápida, a gente colocar aqui da importância dos pais, porque se essas disputas, a criança, por ela já disputa. Então, os pais têm que intermediar essa disputa, têm que acertar, têm que fazer os filhos fazerem acordo. Lembra daquela tática antiga que eu fiz com os meus filhos? Enfim, brigou, abraça o seu irmão até conseguir um pedir desculpa ao outro, né? Aquelas questões de sentar todo mundo à mesa, de um esperar pelo outro, todo mundo tem direito às mesmas porções, enfim. Essas questões que passam pelo cotidiano e que podem aproximar os irmãos ou fazer com que eles possam disputar a vida inteira. Então, na sociedade, nas famílias, a gente tem isso. Tem famílias que se abraçam, onde os irmãos um apoiam o outro, ajudam financeiramente, um está sempre construindo em favor do outro, e há famílias que brigam. E isso tem muito a ver com o papel do pai e da mãe. Graças a Deus, porque a gente vê aqui mais um exemplo de irmãos que se apoiaram, que se amam e que, até em detrimento próprio, abençoaram o outro. Isso é lindo de se ver. JR, eu queria só dizer uma frase com relação a esse fato aí, que é um fato realmente extraordinário, né? A grande questão não é só a gente vencer, é nós vencermos. Essa é a grande questão. Quer dizer, numa disputa, quando um irmão com o outro faz isso, eu acredito que eles estavam realmente convictos. Olha, a questão não é nem a gente ganhar o prêmio, mas é nós vencermos, é ultrapassarmos a linha juntos, porque é isso que é o propósito de Deus. O sonho de Jesus foi o seguinte, que eles sejam um. E assim, e essa unidade espiritual que Jesus espera de todos nós tem que começar assim, exatamente em casa, na família. Um irmão que faz isso está dizendo pro amigo dele, ó, o importante é que você vai chegar junto, eu vou te ajudar a ultrapassar a linha. Ouvinte dizendo, JR, eu e meu irmão não nos falamos desde novinhos, acho ele muito abusado e não concordo com a maneira que ele trata a minha mãe. Hoje, como cristã, isso me incomoda, mas eu não sinto vontade de falar com ele mesmo sabendo que a minha mãe fica triste. Não basta sentir-se incomodada. Tem que fazer. Né, ouvinte, você já não precisa nem dizer nada. O seu texto já diz tudo. Leia o seu WhatsApp aí. Você está dizendo para você mesmo, eu tenho que procurar o meu irmão. Por amor a Deus, por amor à minha mãe e por amor ao meu irmão. Ainda que ele trate mal a sua mãe, você já disse que a sua mãe fica triste porque você não conversa com ele.
Deus já te respondeu, meu querido ouvinte. Diante do apontamento da doutora Elaine, eu achei fantástico quando ela apontou que os pais têm responsabilidade, porque essas coisas começam a aparecer desde muito novos. Com certeza. E eu quero propor aqui uma dinâmica que eu fiz um dia na igreja, achei fantástico, assim, para efeito fraterno, é maravilhoso. Os pais podem prevenir e podem tratar de situações como essas, pedindo que todos se sentem à mesa e pedir que um irmão sirva ao outro com o que houver de melhor na mesa. Até em detrimento, o melhor pedaço de carne vai para o meu irmão. E isso vai começar a dar no coração do outro irmão um senso de gratidão. Então, não adianta nós olharmos e constatarmos de que o problema existe. Nós precisamos partir para melhorar, para cuidar, para tratar dessas questões. E eu acho que se as famílias não desistirem, se os pais chamarem os seus filhos, sentem todos aqui, vamos debater sobre esse assunto. Porque ninguém foge de uma boa conversa, né? Então, sentados à mesa, eu creio que a igreja pode, a família e a igreja podem, né, tratar dessas questões. A igreja não deixa de ser exatamente parte dessa história. Também esse quadro fica aí para ilustrar mais uma vez um ponto diferente, singular, de fato, na história do atletismo. São atletas e que revelaram na prática, no calor do momento, quando você não tem grandes possibilidades de reflexão, aquilo que de fato havia dentro deles. Essa história entra também para a história. Olha, amanhã então nós vamos tratar aqui sobre o negócio da saia no Colégio Pedro II. Só para informar você, o tradicional Colégio Pedro II não tem mais uniformes masculino e feminino. Na prática, o uso de saias está liberado para os meninos. Isso já está acontecendo. Nós vamos estar discutindo esse assunto também aqui amanhã. Quero ouvir a sua opinião, especialmente você que tem alguma relação com o colégio. Você estuda no colégio, seu filho estuda no colégio, conhece alguém do colégio, enfim, é muito importante que você nos dê o seu ponto de vista sobre essa sua, mas não é hoje não, é amanhã, a partir das 11 horas, você vai participar com a gente pelo WhatsApp, vai participar pelo e-mail, pelo Facebook, telefone, enfim, você vai estar muito à vontade aqui para nós conversarmos juntos. Quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, nós vamos orar juntos, vamos orar pelo tema do programa de hoje, vamos apresentar este assunto, aliás, estes assuntos diante de Deus em oração, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, e hoje é aniversário da Marina de Oliveira, que tem uma carreira musical muito importante para a história da música no Brasil. Ela tem uma importância assim na vida de vários cantores que hoje estão aí ministrando, e ela tem uma habilidade muito especial em vários estilos, em vários ritmos e também em várias línguas, né? Ela canta em inglês, canta em espanhol, e no dia do seu aniversário, querida Marina, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor que te abençoe, te fortaleça, te guarde cada vez mais e que você continue sendo altamente e grandemente usada pelo Senhor, nosso Deus e Pai. Um beijo para você, em nome da nossa equipe, parabéns aí por mais um ano de vida, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te sustente e guarde cada vez mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, pastor Paulo Generoso vai orar conosco, nós vamos apresentar esses temas diante de Deus e também interceder pela nossa queridíssima Marina de Oliveira, agora aqui na nossa 93 FM. Senhor Deus, nós entramos na tua presença para te agradecer e pedir em prol de todos os nossos queridos ouvintes, também pedimos em prol da Marina, que completa mais um ano de vida, e que o Senhor abençoe a todas as pessoas que estão ligadas e aos debatedores, enfim, a todos os ouvintes. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.